Atenção, atenção! Cereto News chegando! Corinthians em busca da vaga para Sul-Americana e vai botar a molecada para jogar. É o terrão em campo, os garotos do timão. E atenção para a informação: o Pedro deve começar no banco de reservas. É isso mesmo. O Pedro, que por sinal foi parcelado em 3 vezes na venda para o Zenit da Rússia. Parcelado em 3 vezes, não teve nada dessa história de grana à vista, não, de pagamento à vista. Terrão em busca da Sula. E o Corinthians tem mais dívidas, hein? Lembra do Michel Macedo? Pois é, o Corinthians foi condenado a pagar mais dívidas, foi condenado na Justiça do Trabalho pelo Michel Macedo e também pelo Ramiro. Eu conto tudo para vocês agora no Cereto News que tá chegando. Roda a vinheta, produção! Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se, você não paga nada, é de graça para você ser o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Mais de 157 mil inscritos. Vamos buscar os 160 mil inscritos. Vamos lá, me ajuda a atingir essa marca de 160 mil inscritos. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E faça o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. A opinião, a sua opinião tem vez aqui no canal do Cereto. E quero dizer o seguinte, Corinthians joga daqui a pouco, o Corinthians vai entrar às 9h30 da noite contra o Liverpool. Mas antes de falar do Corinthians que vai jogar contra o Liverpool e vai botar os garotos em campo, um time recheado de garotos, eu quero falar do Aposta Ganha. Porque você pode apostar e você pode ganhar nesse jogo, tá? No Aposta Ganha. Esse jogo está disponível para você no site do Aposta Ganha, então aposte lá com o link, você faz o cadastro com o meu link, que eu vou deixar nos comentários fixados aqui do vídeo, você faz o cadastro, você aposta e ganha R$5 na primeira aposta. Para você, isso se você, né, apostar, estiver apostando pela primeira vez, você ganha R$5 na primeira aposta para continuar jogando. Jogue o mesmo e ganhe mais. Ultra Odd do mercado, Aposta Ganha. Tem a maior odd do mercado, é isso mesmo. Compare para você ver que eu estou falando a verdade. Aposta Ganha, aposte você também. Tá aí o QR Code para você fazer o cadastro. Cadastre-se e aproveite. Pois é, o Corinthians vai jogar contra a equipe do Liverpool, do Uruguai, daqui a pouco às 9h30 da noite na Neoquímica Arena, jogo válido pela última rodada da Libertadores da América, mas na verdade todo mundo de olho mesmo é na Sul-Americana, porque os dois times já estão eliminados da Libertadores da América. Então, o que vale o jogo? Vale a classificação para a Copa Sul-Americana. Embora o Corinthians não esteja muito afim de disputar a Copa Sul-Americana, né? O Vanderlei Luxemburgo já deixou bem claro que o Corinthians não tem 3 times, não tem elenco para disputar 3 competições diferentes. É por isso que ele vai botar a molecada para jogar contra o Liverpool do Uruguai. De qualquer maneira, vale a camisa, vale a instituição, vale a torcida que vai estar em peso mais uma vez. O Corinthians tem que entrar para ganhar o jogo, né? Vale observar a molecada, vai ser muito legal observar a molecada nesse jogo. O Corinthians só vai ter um jogador considerado titular no time, que é o Fausto Vera. Apenas um jogador considerado titular. Os outros todos, jogadores reservas e um time recheado de moleques, recheado de garotos. Eu vou colocar primeiro para você os jogadores relacionados. Atenção para os jogadores relacionados para o jogo. Você vai ver que tem muita gente do time sub-20, do time sub-17 aí relacionado para o jogo. Então, o Carlos Miguel, o Cauê e o Matheus Donelli são os 3 goleiros. Os laterais, o Fábio Santos, o Léo Maná, o Rafael Ramos e o Vitor Meyer. Os zagueiros, o Caetano, João Pedro, o Murilo e o Renato. O meio-campistas, Breno Bidon, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Juliano, Matheus Araújo, Pedrinho e o Rian.
Atacantes, o Adson, Felipe Augusto, Giovani, Kaique, Pedro e Wesley. Eu falei que apenas um jogador considerado titular, o Fausto Vera, mas tem também o Murilo e o Caetano, né? Quando joga o Murilo, não joga o Caetano, quando joga o Caetano, não joga o Murilo. Eu não sei exatamente quem é o titular, se o Vanderlei Luxemburgo já se definiu para saber quem é o titular do time do Corinthians, Caetano ou Murilo. Hoje devem jogar os dois, o Murilo e também o Caetano, embora os dois sejam canhotos, os dois jogam de quarto zagueiro, assim, são zagueiros canhotos, mas devem jogar os dois no mesmo time. E atenção para a informação de última hora. A informação de última hora é a seguinte: o Pedro, e essa informação é do Luiz Fabiani, repórter da rádio da Itatiaia, repórter, enfim, já trabalhou no meu timão, repórter muito bem informado, o Luiz Fabiani. Ele trouxe a informação, principalmente no que diz respeito à escalação do Corinthians, ele sempre está sabendo, antes de todo mundo, a escalação do Corinthians. Ele trouxe a informação de que o Pedro vai começar no banco de reservas. Justamente o Pedro que foi o assunto da semana. Se o Pedro vai começar no banco de reservas, quem é que vai ser o titular? Né? Não sabemos ainda quem vai ser o time titular do Corinthians, o time só vai ser divulgado uma hora antes do jogo, mas já dá para ter uma projeção do time do Corinthians com muitos garotos. E eu vou colocar o campinho para você ter essa projeção. Alguns jogadores experientes, agora muitos garotos jogando no time. Se o Pedro não jogar, deve jogar o Giovani, do Sub-20, porque não sobram muitas alternativas também, a não ser que o Luxemburgo mude o esquema e opte por um esquema com 4 jogadores no meio de campo, tal, mas eu acredito que deva jogar o Giovani. Bom, Carlos Miguel, isso provável time do Corinthians. O Rafael Ramos, que não é titular do Corinthians há 4 meses, faz 4 meses que o Rafael Ramos não entra em campo. Ele entrou em campo a última vez contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Caetano, Murilo e Fábio Santos. A defesa, com exceção do Rafael Ramos, até uma defesa que pode ser considerada uma defesa titular. Tudo bem, não tem o Bruno Mendes, não tem o Gil, mas é uma defesa que está acostumada a jogar no time de cima. O Fábio Santos, que inclusive está suspenso do jogo do próximo domingo contra o Red Bull Bragantino, por isso ele vai jogar hoje contra a equipe do Liverpool. No meio de campo, Fausto Vera, que ficou de fora dos últimos jogos porque estava machucado, mas está relacionado, então vai para o jogo. O Giuliano também vai para o jogo. O Adson, e no ataque, o Wesley, o Felipe Augusto e Giovani. Agora, por que o Pedro foi sacado do time? Eu não sei. Por que o Pedro foi sacado do time, se realmente isso se confirmar a saída do Pedro. O Vanderlei Luxemburgo está preocupado com o Campeonato Brasileiro e preocupado com a Copa do Brasil, porque joga no domingo contra o Red Bull Bragantino e joga na quarta-feira contra o América pela Copa do Brasil. O jogo contra o América em Belo Horizonte e o jogo de domingo é na Neoquímica Arena. Por isso ele sacou os jogadores que ele considera titulares, né? Com exceção dos jogadores citados, Fausto Vera, Murilo, Caetano e o Fábio Santos, mas a maioria de jogadores garotos hoje para disputar esta partida. O Corinthians, até o momento, disputou 34 jogos nesta temporada. Tem mais derrotas do que vitórias na temporada. É um negócio impressionante. O Corinthians tem 13 derrotas na temporada, 12 vitórias e 9 empates. Com o Vanderlei Luxemburgo, o aproveitamento era apenas 30%, quase 31%. São 14 jogos, 7 derrotas, 4 empates e 3 vitórias. Um aproveitamento muito abaixo da média de apenas 30%. O aproveitamento de 30% é aproveitamento de time rebaixado. Então o Vanderlei Luxemburgo tem que tomar cuidado demais com essa situação. Olha, eu estava falando do Pedro, a Gazeta Esportiva trouxe uma informação hoje, dando conta do seguinte, que na verdade, essa história de que o Pedro foi vendido por 9 milhões de euros à vista não procede. A informação é que o Pedro foi vendido por 9 milhões de euros, mas o valor parcelado em 3 vezes, parcelado em 3 vezes sem juros, o Pedro foi vendido.
negociado pela bagatela de 9 milhões de euros e parcelado em 3 vezes. A maior parte do valor será pago agora, outra parcela no fim do ano, e a última parte só em 2024, quando Pedro já estiver no zenite. Meus amigos, continua dando muita polêmica essa história da negociação do Pedro, muita gente dizendo que o Pedro foi negociado a preço de banana, e agora vem a informação, inclusive, de que ele foi negociado numa parcela de 3 vezes. E eu lembro sempre o pacotão. Tem aí o pacotão? O pacotão do Zenit. O pacotão do Zenit. Os jogadores que foram contratados pelo Zenit na troca do Yuri Alberto. O Duqueiroz, o Mantuan, o Pedro e o Robert Renan. Tudo isso por uma bagatela de 11 milhões de euros. Tá o Ivan também ali, o goleiro, só que o Ivan foi num primeiro momento, mas já voltou e foi pro Vasco, né? Então, Duqueiroz, Mantuan, Pedro e Robert Renan. Tudo isso por uma bagatela de 11 milhões de euros, mas é claro que o Yuri Alberto veio para jogar no Corinthians, e a época, quando o Yuri Alberto veio jogar no Corinthians, todo mundo dizia que tinha sido uma excelente contratação. O problema é que agora o Yuri Alberto não está fazendo gols. E como ele não está fazendo gols, então as pessoas começam a desconfiar. Mas tudo isso por causa do Yuri Alberto. Mas à época o Yuri Alberto estava fazendo muito gol e ninguém admitia a possibilidade de não ter o Yuri Alberto vestindo a camisa do Corinthians. Hoje o Yuri Alberto não fica nem no banco de reservas, nem o Yuri Alberto, nem o Roger Guedes vão ser poupados, a maioria dos titulares poupados. Felipe Augusto deve ser o titular, o centroavante titular da equipe do Corinthians, com a possibilidade do Giovani também começar jogando, como eu disse. Bom, quero trazer mais uma notícia aqui, que é uma notícia ruim para o torcedor corintiano, porque o Corinthians perdeu na justiça uma ação envolvendo o Michel Macedo. Lembra do Michel Macedo? Pois é, jogador que passou pela Ponte Preta, está no Ceará hoje. O Michel Macedo, que não deixou saudades no Corinthians, mas entrou com uma ação na justiça e ganhou R$1,5 milhão de verbas indenizatórias, férias, FGTS e tudo mais. Além do Michel Macedo, quem ganhou outra ação na justiça foi o Ramiro, R$5 milhões. O Ramiro ganhou do Corinthians na justiça também por causa de FGTS, salários atrasados, direitos de imagem, férias, aquilo tudo. Então, Michel Macedo e Ramiro, ambos entraram na justiça contra o Corinthians e os dois venceram a ação. Outros também entraram, né, como o Jadson, por exemplo, como o Júnior Moraes, e com isso os jogadores acionaram e ganharam do Corinthians na justiça. E o Corinthians vai ter que pagar essas dívidas. Por isso, o Corinthians, entre outros motivos, né, por causa desse motivo e outros motivos, é que o Corinthians está vendendo jogadores. E deve vender mais jogadores ainda para pagar as dívidas que tem e para tentar trazer os reforços para o time do Corinthians. Mas de reforço mesmo até agora, só o Matias Rojas. Até agora nada de trazer mais reforços. E eu tenho aqui, todo dia estou fazendo a contagem regressiva. Agora faltam 5 dias para a abertura da janela. 5 dias para a abertura da janela e nada de reforços para a equipe do Corinthians. Deixa o seu comentário, que eu leio todos os comentários aqui do canal do Cereto. Hoje tem pós-jogo, hein? Hoje, depois do jogo, tem o pós-jogo. A live acabou a brincadeira comigo e com Charles Toledo, falando muito do jogo para você aqui no canal do Cereto. Pois não, vamos lá. O primeiro comentário do Ronaldo Gentleman. Ainda bem, porque esse Cuejar viria ganhar uma fortuna. Até entrar no ritmo do futebol brasileiro, iria demorar muito e não teria mais... Não dá para vender futuramente. Fez certo a diretoria. O Cuejar não vem mais para o Corinthians. Demos essa informação ontem e tá aí o comentário. O Natalício Teixeira, tem vários volantes bons no Brasil. O Timão vai buscar um caro para pagar em euros. O Romarinho veio do interior. Né? O Romarinho atacante veio do interior, veio do Bragantino. Assim como o Ralf e o Paulinho. O Ralf veio à época do Barueri e o Paulinho também veio do Bragantino. Parece que a diretoria gosta de dívidas em euros.
O Cuejar seria uma péssima contratação, na opinião do Natalício. O Júlio César, triste vender um garoto da base por esse valor, porque não dá oportunidade para os garotos. Daqui a pouco é vendido por uma fortuna. Muito bem. O Alisson Pereira, só más notícias. Bom, eu não tenho culpa, hein, das más notícias. No final da história, eu só quero que esse clube não caia para a segunda divisão, para a segundona, dando a chance de um novo planejamento sem tanta burrice envolvida. Não pode cair de jeito nenhum. Ó, o Márcio Toledo, não estou entendendo por que o Corinthians está atrás de jogadores no exterior e valendo um absurdo. Será que aqui no Brasil, na Série B, não tem alguns jogadores de boa qualidade? Basta um olheiro que entenda do riscado. O Palmeiras é um exemplo. Pegou o Arthur do Bragantino e está arrebentando. Está arrebentando mesmo o Arthur do Bragantino. E sobre a diretoria, a informação é que haverá manifestações da torcida organizada hoje contra a diretoria durante o jogo. Pelo menos são as informações que estão sendo divulgadas, de que haverá uma manifestação durante o jogo da torcida organizada contra a diretoria do Corinthians. O torcedor já está com a paciência mais do que esgotada. Agora, o Corinthians precisa vencer o Liverpool para se classificar para a Sul-Americana. Acho que o Corinthians tem sim que disputar a Sul-Americana, sabe? Tem que disputar as 3 competições. A Copa do Brasil, onde o Corinthians está no mata-mata, está na fase de quartas de final contra o América. O Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians tem que escapar de qualquer maneira da zona de rebaixamento e tem que disputar sim a competição, a Sul-Americana. Tá bom? É isso que eu acho, que tem que disputar, porque é a possibilidade de mais um título que o Corinthians terá se disputar a competição, a Copa Sul-Americana, além de dinheiro que vai entrar nos cofres do Corinthians. Faça a inscrição no canal do Cereto, é isso, inscreva-se no canal, você não paga nada para se inscrever no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Atenção, atenção, seja membro, sócio do canal do Cereto, o Clube de Membros. É muito simples para você se tornar membro do Clube de Membros e você pode, inclusive, fazendo a assinatura, participar do grupo de WhatsApp do canal e você tem prioridade nas lives, você tem prioridade nos comentários aqui no canal do Cereto. Então, seja sócio do Clube de Membros do canal, é por um precinho assim, ó, bem camarada, você se torna sócio do Clube de Membros do canal. E me segue lá nas redes sociais, @cardocereto no Twitter, @cardocereto também no Instagram, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Depois do jogo tem o Acabou a Brincadeira, comigo e com o Charles Toledo, hein? Acabou a brincadeira depois do jogo, comigo e com o Charles Toledo. Eu te espero lá. Tchau.